Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor e nutricionista Diego Freitas e mais uma vez vou estar entrando em um tema polêmico aqui no canal. Eu vou estar falando sobre o estado de coisas na ciência, na área da saúde. Então eu vejo que é uma área onde esse conhecimento ele é muito difundido precocemente para o público em geral, com as redes sociais hoje. Não sei se isso é de todo negativo, eu acho que eu não sou a favor de você CCA esses meios de comunicação. Eu acho que você tem que permitir, enfim, isso faz parte, a gente tem que tentar conscientizar, não adianta você querer ir contra as tecnologias e as possibilidades de busca de informação e de difusão do conhecimento. Não acho que a gente tem que ir contra isso, pelo contrário, eu acho que a gente tem que tentar conscientizar e se organizar na medida do possível. Mas o fato é que ao longo da história, assim, se a gente for pegar, as discussões científicas elas levavam anos ou séculos até para se desenvolverem, e esse conhecimento ele não chegava. Imagina o tempo que ele não levava para você publicar um livro alguns anos atrás, ou alguns séculos atrás, desculpa, e esse livro chegar na mão das pessoas. Até algumas décadas atrás, isso também levava alguns anos ou algumas décadas. Então, dava tempo desse conhecimento passar por uma fase de amadurecimento. Você tinha discussões, você apresentava um estudo, você tinha outros grupos que discutiam, de repente apresentavam posições diferentes ou posições equivalentes, enfim. Você tinha um processo de amadurecimento até que aquilo chegava ao público já com algum grau de amadurecimento. Não garante que esse conhecimento seja exato e nem que ele era um conhecimento assim, unânime, como as pessoas falam hoje, assim, mas é cientificamente comprovado. Tudo bem, mas é cientificamente comprovado para um lado, mas às vezes é para o outro também. O outro grupo que acha o contrário também comprova a outra teoria. E nem, essas discussões, isso é super saudável na ciência. E é assim que o conhecimento se desenvolve. Na verdade, é esperado que isso aconteça na ciência. Um grupo levanta uma ideia, vem o outro grupo, levanta uma ideia contrária, e dessa discussão você consegue chegar, teoricamente, você vai avançando sistematicamente, aí você chega a uma terceira teoria, aí levanta uma quarta, e assim sucessivamente, isso vai progredindo e vai se chegando a um conhecimento um pouco mais aplicável. Um pouco, assim, você tem um pouco mais de garantia, não quer dizer que você tem garantia. Essa noção de provas, conhecimento comprovado científico também é uma noção equivocada. O conhecimento científico ele não é um conhecimento exato, tanto que na ciência você fala em probabilidade, você utiliza estatística. É um conhecimento que ele te dá evidências. Olha, na maior parte dos casos acontece assim. Provavelmente vai continuar acontecendo, mas não é uma coisa garantida, comprovada. Até porque a gente vive num mundo dinâmico, onde as coisas estão mudando o tempo todo. A temperatura muda, enfim, você tem diversos... Os seres humanos mudam, a alimentação muda, o estilo de vida muda. Então, essas mudanças elas interferem em tudo. Então, você não pode garantir que uma coisa que sempre aconteceu vai sempre continuar acontecendo. Na estrutura da realidade, isso não pode ser garantido. Por mais que a gente fale às vezes em disciplinas exatas, na matemática as coisas são exatas, mas a matemática em si não são coisas reais, são números. Quando você pega esses números e traz para a realidade, essas coisas elas não são mais tão exatas. Você tem uma aproximação muito boa, eu não estou falando que a ciência não serve para nada, muito pelo contrário. É muito útil, e é um conhecimento muito útil, é só você olhar para o lado, e você vai, onde você está, você vê que diversos experimentos, diversas invenções aí contribuíram muito para o avanço da humanidade. Porém, a gente tem que estar sempre refazendo essa reflexão, a gente tem que estar fazendo essa reflexão o tempo todo, para também não sentar em cima de uma tradição científica e achar que a ciência sempre... que ela foi produtiva até aqui, que ela vai continuar sendo, que a gente pode confiar de olhos fechados, e até porque aquilo que eu falei, o mundo ele vai passando por transformações e ao mesmo tempo a ciência também vai passando por transformações, os métodos, os paradigmas,
né? E tem muita gente que acha que esse paradigma que a gente tem científico precisa dessa reformulação, né? Eu humildemente me coloco entre esses, né? Eu já tenho citado alguns problemas, né? Como essa questão da velocidade, que esse conhecimento científico hoje, às vezes eu acompanho alguns pesquisadores, né? Antes do artigo ser publicado, ele já está divulgando os dados no Instagram. Então quer dizer, ora, mal outros pesquisadores tiveram contato com aquela pesquisa para, de fato, será que ele não cometeu alguma interpretação teórica equivocada ou para questionar, né, para levantar outros lados da moeda, e ele já divulgou. Então, enfim, eu não acho isso errado, eu acho que isso é a realidade, daqui para frente vai ser assim. A gente que tem que saber interpretar esses dados, saber digerir essa informação na medida do possível, né? Então, assim, esse conhecimento ele chega numa velocidade tão grande nas pessoas comuns que não dá tempo dele ser digerido, dele ser discutido. Então, quer dizer, o grau, o padrão de erro, ele vai lá para cima. Antes, quanto mais você discutia, você tinha ainda um padrão de erro. Tinha, mas era menor. Você concorda que se você fica ali anos, décadas, às vezes discutindo, você tende a chegar a uma conclusão muito mais, né, muito mais, não gosto de falar exata, né, porque nunca vai ser exato, mas mais conveniente, que vai dar certo na maioria dos casos, do que quando ela chega sem ter uma discussão assim com grupos externos, né? A gente tem uma sede muito grande hoje por um conhecimento desse ano, de 2009, 2019, desse mês que saiu agora. É legal isso, né? Esse conhecimento novo. Mas esse conhecimento ele tem que ser refletido, tem que ser discutido a partir daquilo que está já comprovado, né? Ver se ele é coerente. Tem que ter essa preocupação também com essa coerência, né? Para você realmente avançar. Porque se você fala uma coisa hoje, outra coisa amanhã, o contrário depois, você não está avançando. Muitas áreas da ciência hoje eu vejo isso. O cara fala uma coisa hoje, aí vem falar outra amanhã e fala outra. E cada vez que ele fala uma coisa diferente, ele ganha credibilidade. Como se ele descobriu uma coisa nova. Não, ele simplesmente está perdido, não sabe o que está falando, cada hora fala uma coisa diferente e as pessoas dão credibilidade achando que ele está descobrindo um monte de coisa. Ele não tem nada a ver, ele simplesmente está perdido, né? Isso faz parte de um processo de amadurecimento, né? De você ir para um lado e para o outro e com o tempo você vai chegando a um conhecimento um pouco mais próximo da realidade, né? Esse é um ponto, né? Essa velocidade que a informação chega nas pessoas, principalmente na área da saúde. Tá bom? O segundo ponto assim que eu vejo, né, que eu tô lendo o livro do Ortega C, Rebelião das Massas, eu já citei aqui em outro vídeo, e ele fala, já no início do século passado, que o cientista daquela época era muito especialista, comparado com de outras épocas, né? Imagina hoje, né? Hoje ainda é infinitamente mais especialista, né? Como é que acontece na ciência? Você divide em disciplinas, né, as grandes áreas. Isso já é um recorte da realidade, um recorte didático, né? Até porque é difícil, à medida que o conhecimento foi ampliando, realmente é inabarcável uma pessoa só saber tudo. Então você vai dividindo. Isso tem uma vantagem, mas tem a desvantagem. Você passa a não ter mais aquele indivíduo com conhecimento do todo. Isso começa a trazer outros problemas, né? Então você já divide em disciplinas. Dentro da disciplina, você divide em temas, em outras áreas, e assim sucessivamente. Dentro daquela área, você divide em um tema. E é aquilo que o pesquisador de hoje faz. Ele sabe um pedacinho de uma área, que é uma área maior, que é um pedaço da ciência. Então, quer dizer, ele é extremamente especialista, né? E aí o que acontece? O Ortega C já falava naquela época o seguinte: esse cara é extremamente especialista, com uma noção muito frágil do todo, ou um desconhecimento do todo. Porém, ele fala com uma autoridade como se ele tivesse o conhecimento do todo, né? E isso é um grande problema, porque o que eu vejo hoje? Você vê assim, muitos alimentos mágicos, nutrientes mágicos, exercícios mágicos, métodos de exercícios mágicos, que se dá, na minha humilde opinião, dessa exacerbada especialização e falta de conhecimento do todo. Porque o cara ele só estuda aquilo ali, só estuda aquele nutriente, aquele método, só estuda
né, aquele alimento, e aí ele acha que é só aquilo que vai fazer a diferença no todo, mas na verdade tem vários outros aspectos dentro de um contexto, sim, né? E aí eu falo só um contexto não só material, porque a gente pensa muito, a gente vive um mundo muito material também, mas um contexto espiritual, um contexto cultural, né? Você tem um contexto onde aquele conhecimento vai precisar ser aplicado que nem sempre vai ter aquela importância toda do que quando você está estudando só um recortezinho. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de usar o futebol pela complexidade que é o jogo, né? É difícil você prever, e eu acho que nisso se assemelha à realidade. Por exemplo, você teve o Jorge Jesus quando chegou no Flamengo, a primeira coisa que ele fez foi medir a altura da grama e pedir para cortar na altura que ele queria, né? Mas, por exemplo, vamos pegar esse exemplo. Se você pega um especialista em grama, ele vai te falar, nossa, isso é super importante. Super importante. Né? Ele vai achar que essa altura da grama é a coisa mais importante que tem no futebol. Porém, a gente sabe que dentro das outras coisas do futebol, torcida, principalmente os jogadores, a tática, a técnica, o técnico, né? Na verdade, assim, o time do Jorge Jesus muito provavelmente está ganhando pelos jogadores, pelas contratações, né? Pela sua tática, pela sua técnica. A grama está contribuindo, mas a contribuição não é menor. Tanto que o Flamengo joga em outros campos também e costuma ganhar, às vezes ganha, né? Então, quer dizer, o que se tem muito hoje na ciência é você pegar esse detalhe e fazer do que é o mais importante. Você tem que tomar esse negocinho aqui e você vai emagrecer. Mas não é assim. Se emagrecer, normalmente são problemas multifatoriais que tem uma série de aspectos influenciando, né? O que eu falei do cultural, do psicológico, do espiritual, né? Enfim, de trabalho, de questão econômica, que vai ter, e não vai ser só aquele nutriente. Se diminuir ou aumentar aquele nutriente, nesse contexto todo, muitas vezes não vai fazer a menor diferença, ou vai fazer uma diferença muito pequena. Né? Aí eu não estou desprezando esse conhecimento, muito pelo contrário. Eu acho que você tem que tentar incluir, tanto que o Jorge Jesus, a primeira coisa que ele fez foi olhar a grama. Por mais que seja pequena essa diferença, você tem que ir atrás dela, você tem que buscar, né? Para você somar no todo. Agora, o grande problema é quando você dá só importância ao detalhe e esquece o todo. Aí você vem com autoridade de especialista, de doutor, de não sei o quê, e acha que é só aquilo que é o importante, que é aquilo que vai mudar o resultado, que não é, que está comprovado cientificamente. Talvez está, mas essa comprovação não é absoluta. Ela é uma comprovação relativa dentro de um grupo específico, uma situação específica, e que precisa de um indivíduo, de um intelectual por trás disso, que tenha esse contexto mais amplo para interpretar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento na prática. Né? Esse é o outro grande problema, é você ter esse indivíduo capaz de, dentro da sua especialidade, sair daquele mundo ali. A ciência, eu gosto de dizer que é um mundo, um simulador, né, onde muitas coisas você controla. A vida real não é assim, né? A vida real ela é imprevisível, incontrolável e está sempre em transformação. Pegar aquele conhecimento adquirido dentro de um simulador e trazer para o mundo real. Isso precisa de um intelectual, um cara que não seja só um especialista, um cara que tenha uma mínima noção do todo, né? Como o Sertilanges fala na vida intelectual, que também é um intelectual do século passado. No início do século passado ele fala, quanto mais você vai se aprofundando, vai se especializando, você precisa de ter algum conhecimento das outras áreas próximas, né? Ou seja, também do todo. Você precisa ter um conhecimento um pouco, à medida que você se especializa, você precisa ter um conhecimento geral maior também, porque senão você cai nesse perigo de achar que é só a sua área, só o seu conhecimento, só aquilo que você produz que vai ser fundamental, né? Aí você vê o tempo todo, métodos de exercício mágico, né? E assim, é engraçado o contexto histórico também é muito ignorado, né? Você vê algumas pessoas falando, não, só esse método de exercício que emagrece. Então quer dizer, a gente está aqui, né? Algumas teorias dizem que 200 mil anos. Então quer dizer, só esse método que emagrece, que foi inventado hoje,
A gente tem 200 mil anos de história, todo mundo era gordo, a partir de agora que você inventou esse método, as pessoas vão emagrecer. Né? Você vê isso com alimentos, com roupas esportivas, né? Enfim, com diversas coisas que parece que só agora que alguém descobriu como é que as coisas funcionam e como é que elas vão dar certo. Eu fico imaginando como é que a gente chegou até aqui então sem saber isso, né? E muito bem, obrigado. É lógico que a gente vem avançando e todo conhecimento, esse conhecimento produzido, ele é muito importante, mas ele tem que ser dimensionado, a sua verdadeira importância. Você não pode descobrir uma coisa e achar que ela é a mais grande invenção da história da humanidade. Né? A gente viveu até então sem ela. Então, assim, ela tem uma importância, mas essa importância ela tem que ser dimensionada dentro da realidade. E essa dificuldade de quem não tem essa apreensão do todo. Né? Então, essa é um ponto. E aí, o vídeo já se alongando um pouco, né? Mas o último ponto que eu queria levantar é a questão hoje desse acadêmico, aí como é que ele se resguarda. Né? Apesar dele saber que aquilo ali que ele fala que é o mais importante, todo mundo já, assim, as pessoas percebem que não vai ser aquilo que vai resolver, mas ele fala, não, mas é comprovado cientificamente. Né? Então, quer dizer, a ciência ela foi construindo uma credibilidade ao longo dos séculos, a ponto de hoje a gente confiar plenamente. E eu não acho que está errado não, acho que a gente tem que confiar na ciência. Sempre você tem que confiar desconfiando, né? Mas a gente deve confiar e não tem por que desconfiar. Até tem um motivo para desconfiar, né? Hoje tem que ficar esperto, mas enfim, de um modo geral a gente tem que confiar, sempre com a pulguinha atrás da orelha, né? Mas o cientista hoje, ele senta em cima essa descontextualização histórica que está relacionada ao especialista, que não tem contexto. Quando eu digo esse todo, é também a questão histórica, como é que surgiu essa história de ciência, qual eram os objetivos iniciais, como esses objetivos foram sendo modificados, esses paradigmas, esses métodos, né? Enfim, hoje isso é muito pouco estudado dentro da ciência, isso é completamente ignorado. Ele faz quase um trabalho de um técnico, né? Não estou descredibilizando de forma alguma o trabalho de técnico, mas é um trabalho de técnico. Ele perde essa noção do todo, da evolução histórica. Então ele se apoia em cima desse conhecimento que foi produzido e ele fala, não, o meu estudo, isso aqui que eu estou trazendo, essa informação, ela é verídica porque ela está comprovada cientificamente. Então quer dizer, é como se não precisasse funcionar. Você faz ali uma previsão, ela não precisa acontecer. Simplesmente porque eu usei os métodos científicos, padrão ouro, e porque eu usei as técnicas, eu usei um número grande de pessoas, enfim, eu usei cientificamente os métodos mais válidos, automaticamente meu conhecimento é válido, independente dele funcionar ou não. Não importa se ele funciona, o importante é que ele é comprovado cientificamente. Por exemplo, você está doente, você quer tomar um remédio, imagina, aí você vai no médico e ele fala assim, olha, você dá esse remédio aqui, ele não vai te sarar não sei se ele vai te sarar, mas ele é cientificamente comprovado. No fundo, quando você toma um remédio, você não quer saber se ele é comprovado, se ele foi benzido e por isso que ele funciona, ou se é uma adivinhação, ou se é um mito, se é uma lenda. Você quer tomar o remédio e quer ficar bom. O intuito de você tomar o remédio é ficar bom. Não é que ele é cientificamente comprovado. Imagina se você tiver um remédio cientificamente comprovado que não funciona e um que não é cientificamente comprovado, mas se funciona. Você vai querer qual? Então quer dizer, hoje eu vejo alguns cientistas se gabando de não fazer questão de que dê certo na realidade. E é muito comum eles ironizarem quando as pessoas falam que mas deu certo, funciona. Mas não é comprovado cientificamente. É absurdo você dar credibilidade a uma coisa que funciona. Mais vale ser cientificamente comprovado do que de fato a coisa funcionar. Isso é uma completa inversão da realidade. A ciência justamente criou e chegou onde chegou justamente para funcionar. Aí chega hoje o cara acha que não precisa... ela ganha uma confiança e você acha que não precisa mais funcionar, basta ser científico. E aí quando isso acontece, para mim ela se torna um mito. E o que era para funcionar independente de estar certo ou errado era um mito. Na época do mito era assim. Né? E aí a gente teoricamente deu um avanço para a ciência e hoje a ciência meio que volta a ser um mito, porque você não precisa mais funcionar. O cara fala que deu certo, aí você vê alguns pesquisadores,
né? Tem 1000 pessoas falando na página dele que fez daquele jeito, que é assim que funciona, e que não, mas não importa, não está comprovado cientificamente, então é como se não existisse. A ciência tem esse lado hoje, né? Ela só é como se o mundo só existisse aquilo que está comprovado cientificamente, né? Ou seja, você tem que acreditar em mim porque sou eu que estou falando. Então, simplesmente o fato de ser eu que estou falando, você tem que acreditar. Isso é uma completa absurdidade, né? Isso não pode ser assim. Você tem que acreditar em mim porque eu vou te mostrar que eu estou certo, e na hora que você for conferir, você vai ver que é exatamente assim. É assim que você constrói uma credibilidade e mantém essa credibilidade, não perde essa credibilidade, né? Então, esse também é outro ponto. A ciência ela não pode se basear simplesmente no fato de ser científica. Ela tem que apresentar esses resultados, ela tem que, na realidade, esses resultados se veem. Por isso que hoje fica essa disputa entre teoria e prática, né? Parece que a teoria é uma coisa e a prática é outra, ora bolas. Mas se você tem uma teoria que não se aplica na prática, é a mesma coisa de você não ter nada. Para que serve uma teoria que não se aplica? Né? Você tem que ter essas coisas aliadas, né? Você tem que ter um especialista, um profissional, um intelectual de uma área que ele consiga fazer, né, essa transição do conhecimento. Né? Então, pessoal, os principais pontos, eu tinha anotado até muito mais coisa aqui, mas na hora de gravar a gente se empolga e fala muito mais, né? Então eu acabei deixando algumas outras coisas por aqui, que eram exemplos mais claros que eu vejo, né? Mas é até bom que eu não entro em pontos específicos, falo de uma maneira geral, de repente numa próxima oportunidade eu falo. Mas o objetivo não é atacar uma pessoa, né? Às vezes a gente vê uma crítica, a gente leva logo para o lado pessoal, pô, o cara está querendo me atingir. Não é a uma pessoa, a um grupo, enfim, nem porque eu quero dar, não, ele tá dizendo que a ciência não serve para nada. Muito pelo contrário, eu acho que se você começar a olhar a história da ciência, ela se dá dessas modificações, até porque o mundo muda. A gente avança um pedaço, para continuar avançando você precisa aperfeiçoar. E eu acho que a gente precisa passar, né? Mediante até essa velocidade com que as coisas se dão hoje, a gente precisa continuar avançando, precisa fazer essas reflexões, né? Não sou só eu que faço. Uma parte dessas coisas eu li em outros livros, né? E de outros estudiosos que eu tenho um pouco de experiência teórica e prática, né? Eu faço doutorado, para quem não sabe. E fiz 2 graduações, tenho pós-graduações em diferentes áreas e sempre atuei na prática também, sempre fui atleta, amador. Então eu sempre tive essa preocupação em pegar esse conhecimento e ver se realmente é daquele jeito. E nem sempre é, né? Então a gente precisa fazer essa reflexão hoje. Por isso que eu estou trazendo isso. É lógico que quando eu falo, às vezes eu não me coloco como um ser totalmente fora. Ah não, o Diego é o cara que está falando da ciência, mas ele está completamente fora disso e consegue julgar. Não, às vezes eu vou cair nesses erros que eu estou cometendo, que eu comentei no livro, que eu comentei no vídeo. Não consigo fugir totalmente. O fato de eu conseguir perceber me coloca, de certo modo, numa posição privilegiada, mas eu também faço parte dessa cultura e eu também tenho, né, como participante, a tendência de cometer em alguns momentos esses erros. Então não me coloco como um ser de fora, não, me coloco como um estudioso que vai às vezes cometer esses mesmos erros, mas que tenta perceber e que tenta na medida do possível, né, se corrigir. Então foi no intuito de fazer uma crítica construtiva, né, para ajudar também as pessoas que gostam da área, que gostam da ciência, né, para ter um pouco mais de uma visão crítica, né, com esse conhecimento que é jogado, para a gente poder ficar mais consciente, né? Aproveitar melhor essas informações, saber filtrar, saber fazer essa digestão, né, dessas informações. Então, se você achou que o vídeo foi bacana, se você quiser curtir, se você quiser enviar para algum amigo, achar que vale a pena, né, alguém que estuda nessa área ou de outras áreas também, algumas coisas dessas se aplicam em outras áreas, né, você pode compartilhar e comentar também se você acha que é válido sugerir algum tema ou fazer alguma reflexão, algum ponto, alguma crítica que eu não falei. Se você discorda de alguma crítica, né, então fica esse momento aberto aí pra gente trocar uma ideia. Valeu, obrigado pessoal, até a próxima.